O aroma de lavanda e baunilha flutuava pela sala de jantar mal iluminada, misturando-se ao rico cheiro de vinho envelhecido. Velas tremuziam sobre a mesa de mármore polido, lançando sombras brincalhonas pelas paredes. Um jazz suave ecoava ao fundo, envolvendo a noite em uma ilusão de calor e intimidade. Michael Hale estava na entrada de sua espaçosa casa, com o paletó sob medida pendurado no braço. Ele observou a cena com uma respiração lenta, deixando a tensão de um longo dia de trabalho se dissipar. Era perfeito, quase perfeito demais. Bem-vindo ao lar, amor, veio uma voz tão suave quanto seda. Ashley estava perto da mesa, emoldurada pela luz dourada do lustre acima dela. Seu vestido vermelho escuro abraçava suas curvas, os cabelos loiros caíam em ondas suaves sobre um ombro. Ela sorriu aquele sorriso impecável e ensaiado que outrora fazia o coração dele disparar. Michael deixou os olhos se demorarem nela por um momento. Havia algo no olhar dela naquela noite, algo diferente, um segredo escondido logo abaixo da superfície. Ele se aproximou, dando um breve beijo em sua bochecha. Você caprichou, murmurou, puxando sua cadeira. Ashley riu, servindo vinho em seu copo com precisão delicada. Queria fazer esta noite especial, disse ela, a voz carregada de algo indefinível. Michael pegou o copo, girando o líquido enquanto a estudava. Especial, hein? Ele tomou um gole, o sabor ousado espalhando-se por sua língua. Por algum motivo em particular. Ashley inclinou a cabeça, os olhos brilhando. Você vai ver. Ela sentou-se à sua frente, apoiando o queixo na palma da mão. A luz das velas dançava em suas íris, fazendo-as parecerem vivas. Mas primeiro, preciso que você faça algo por mim. Michael arqueou uma sobrancelha. Isso soa sinistro. Ashley deu uma risadinha, pegando algo em seu colo, nas sombras da mesa. Ela revelou uma venda de seda vermelho carmesim. Confia em mim, sussurrou, levantando-se e indo para trás dele. Antes que ele pudesse questionar, suas mãos deslizaram sobre os ombros dele, o tecido liso roçando sua pele por um instante. Michael hesitou. A atmosfera havia mudado abruptamente, um sussurro de tensão entrelaçando-se no ar. Mas as mãos de Ashley eram gentis, seu hálito quente contra o pescoço dele. Ele expirou, deixando-a amarrar a venda no lugar. Tudo bem, disse ele, a voz calma, mas com um toque de curiosidade. Estou confiando em você. Ashley inclinou-se, os lábios perto de seu ouvido. Eu sei, um risinho suave. O som de seus saltos clicou contra o piso de madeira enquanto ela se afastava. Depois, silêncio. Michael franziu a testa, os dedos tamborilando na mesa em um ritmo subconsciente. Ashley. Nenhuma resposta. Algo estava errado. O silêncio não era acolhedor, era vigilante. Então ele ouviu, um som que não deveria ouvir, um sussurro, um arrastar de movimento, mais de uma pessoa. Os pelos na nuca dele se arrepiaram, seu aperto na cadeira se intensificou. Ashley, disse ele novamente, desta vez mais firme. O que está acontecendo? Uma risada masculina, baixa e divertida. O estômago de Michael se contraiu. Então, um som úmido e obsceno, um suspiro baixo, um suspiro profundo e satisfeito. O sangue em suas veias virou gelo. Com um movimento brusco, ele arrancou a venda, e o mundo parou. Risadas abafadas, o som de vinho sendo servido em copos, música suave tocando ao fundo. Michael estava em sua cadeira, a venda de seda ainda cobrindo os olhos. O cheiro de baunilha e jasmim das velas perfumadas enchia o ar, misturando-se com algo mais, algo fraco, algo desconhecido. Seus dedos tamborilavam levemente na superfície da pesada mesa de madeira. Só mais um pouco, meu amor, sussurrou a voz de Ashley perto de seu ouvido, o hálito quente contra sua pele. Michael riu, divertido com a tensão dramática que ela tentava criar. Eu não sabia que surpresas precisavam de tanto suspense, provocou ele. Um par de lábios macios pressionou-se contra sua bochecha, demorando-se um pouco demais antes de se afastar. Ah, mas essa precisa, murmurou ela, a voz carregada de uma doçura que quase parecia errada. Houve uma mudança no ar, um farfalhar de tecido, um som úmido quase imperceptível. Ainda assim, algo nisso fez o estômago de Michael se apertar com inquietação. Algo não estava certo. Então, finalmente, pode abrir os olhos agora. Ele levantou a mão, os dedos deslizando sob a seda, e puxou a venda. Por um momento, sua visão estava embaçada pela luz repentina, mas quando seus olhos se ajustaram, seu mundo se despedaçou. Ashley estava empoleirada na borda do grande sofá seccional na sala de estar, o robe de seda entreaberto, sua pele nua iluminada pelo brilho dourado da luz das velas. Mas ela não estava sozinha. Derek, Lucas, Robert, seus amigos, seus irmãos, as mãos deles percorriam o corpo dela, os lábios pressionados contra sua pele,
os olhos encontrando os dele, mas sem vergonha, sem hesitação, apenas diversão. Michael sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Seu corpo ficou gelado, o pulso martelando em seus ouvidos. Não, não, isso não podia ser real, Ashley. Sua voz era pouco mais que um sussurro, estrangulada, sufocada. O que é isso? Ashley inclinou a cabeça, os lábios curvando-se em um sorriso lento e preguiçoso. Não é óbvio. Ela suspirou teatralmente, esticando-se como um gato satisfeito sob o toque deles. O dedo de Derek deslizou pelo ombro dela, seu sorriso confiante. Lucas riu baixinho. Michael levantou-se da cadeira de um salto, apenas para ser puxado de volta com uma força súbita. Um clangor metálico ecoou no silêncio. O pulso de Michael estava preso à mesa, uma algema de aço. Sua cabeça virou para baixo. Sua mão direita estava livre, mas a esquerda, sua mão dominante, estava imobilizada, a algema fixada em uma das grossas barras entalhadas da perna da mesa. Uma lenta compreensão afundou-se em seu estômago, que se contorceu violentamente. Que diabos é isso? Ele sibilou, puxando o braço, testando a força da prisão. A madeira rangeu ligeiramente sob a força, mas não cedeu. A risada de Ashley soou, musical e cruel. Oh, querido, disse ela, levantando-se agora, o robe escorregando de seus ombros. Não fique tão chateado. O sangue de Michael fervia, seus músculos se contraíam como os de um predador preparando-se para atacar. Derek recostou-se no sofá, um braço pendurado preguiçosamente sobre o encosto. Ele tomou um gole lento de seu vinho e expirou com satisfação exagerada. Relaxe, amigo, disse ele. É só um pouco de diversão. Diversão. A palavra fez Michael sentir-se enjoado. Seu pulso rugia em seus ouvidos, sua visão estreitando-se como a de um predador fixando-se na presa. Sua mente corria, buscando explicações, algum modo de isso ser qualquer coisa além do que parecia. Porquê? Sua voz estava mais baixa agora, mortalmente calma. Ashley inclinou a cabeça, considerando-o. Então, ela caminhou em sua direção, os pés descalços pisando no chão frio de mármore até estar bem na frente dele, as unhas arranhando levemente sua mandíbula. Acho que simplesmente cansei de fingir, ronronou ela. A mandíbula de Michael se apertou. A diversão no olhar dela era insuportável. Você cansou de fingir? Repetiu ele, a voz mortalmente suave. Ashley inclinou-se mais perto, os lábios roçando seu ouvido enquanto sussurrava, eu nunca te amei. Uma dor aguda e ardente atravessou seu peito, mas não era de coração partido. Não, o coração partido era algo lento e doloroso. Isso era raiva, um inferno fervente e consumidor que exigia vingança. Lucas sorriu, esticando os braços acima da cabeça. Honestamente, estou surpreso que você não tenha percebido antes, cara. Os olhos de Michael voltaram-se para ele, frios e mortais. E você, perguntou ele, sempre foi tão covarde assim ou isso foi algo que você desenvolveu? O sorriso de Lucas vacilou ligeiramente. Michael sabia que havia acertado um nervo. Ashley suspirou com um tédio exagerado. Oh, não seja dramático, Michael. Você vai superar isso. E, honestamente, acho que você deveria me agradecer. Agradecer a ela. Seu aperto no braço da cadeira se intensificou até que os nós dos seus dedos ficaram brancos. Você tirou tudo de mim, disse ele lentamente, enunciando cada palavra. Ashley sorriu. E ainda assim, aqui está você, ainda respirando. Ela virou-se para Derek como se descartasse Michael completamente. Sabe, eu realmente pensei que ele levaria isso pior. Derek riu. Eu também. Michael sentiu algo mudar dentro dele, uma nova clareza, uma consciência aguda e cegante do que precisava ser feito. Eles pensavam que isso era o fim. Pensavam que ele estava impotente. Estavam errados. Ashley inclinou-se novamente, os lábios roçando sua bochecha. Não se preocupe, meu amor, sussurrou ela, a voz pingando de zombaria. Um dia você vai me agradecer. Michael sorriu, um sorriso lento, frio e perigoso. Oh, Ashley, murmurou ele, a voz suave como seda. Eu é que deveria estar te agradecendo. Ela recuou ligeiramente, confusão piscando em seu rosto. Derek ergueu uma sobrancelha. Michael agarrou a barra de madeira, sentindo a tensão na textura, a sutil cedência sob seus dedos. Ele sempre fora forte, mais forte do que eles imaginavam. Apertou o aperto e puxou. Um estalo agudo e estilhaçante cortou o ar. A madeira cedeu. A algema ainda estava travada em seu pulso, mas não mais presa à mesa. Ele estava livre, e o jogo havia apenas começado. O mundo ao seu redor se transformou em uma mistura nebulosa de traição e raiva. A luz das velas tremuluzia,
lançando sombras grotescas nas paredes, distorcendo as imagens diante dele. Os três homens, presunçosos e satisfeitos, e ela, no centro de tudo, como uma rainha deleitando-se em sua própria crueldade. Risadas abafadas ecoavam em seus ouvidos, mas tudo o que Michael conseguia ouvir era o som de sua própria respiração, irregular, superficial, quase descontrolada. Seu pulso ardia onde o aço da algema cortava sua pele, mantendo-o preso à pesada mesa de mogno como um prisioneiro forçado a assistir à sua própria execução. Sua mente gritava para que ele avançasse, para despedaçá-los com as próprias mãos, mas o toque frio do metal contra seu pulso era um lembrete agudo. Ele ainda estava preso. Oh, vamos lá, não pareça tão magoado. A voz dela, aquela voz que um dia fora suave e quente, agora pingava de zombaria, como mel misturado com veneno. Ashley aproximou-se mais, os pés descalços silenciosos contra o chão polido. Ela agachou-se ao lado dele, os dedos roçando seu rosto em uma paródia de afeto. Você deveria ter visto sua cara, sussurrou ela, o hálito quente contra seu ouvido. Absolutamente impagável. Michael apertou a mandíbula com tanta força que pensou que seus dentes poderiam rachar. Os três homens riram atrás dela. Derek, esparramado com um sorriso autoconfiante. Lucas, alongando-se como se tivesse acabado de completar um treino intenso. E Robert, sempre o mais calculista, apenas observando com um divertimento distante. Não leve para o lado pessoal, Mike, disse Lucas, flexionando os braços como um pavão exibindo suas penas. Quero dizer, olhe para ela. Você realmente achava que um homem só daria conta de tudo isso? Derek tomou um gole do vinho que Michael havia servido antes, girando no copo. Ele deveria nos agradecer. Demos um pouco de emoção à vida monótona dele. Michael não disse nada. Mal respirava. Mas, sob a superfície, algo mudou, uma cama lenta se enrolando profundamente em seu peito, fria e calculista, empurrando o choque inicial para longe. Eles pensavam que ele estava preso. Esse foi o primeiro erro deles. Pensavam que já haviam vencido. Esse foi o segundo. Michael inspirou profundamente, deixou o ar se assentar em seus pulmões e expirou pelo nariz. Seu pulso desacelerou, sua mente se aguçou. Seus dedos flexionaram, testando a algema. A pesada mesa de mogno era uma peça sólida, cara, bem trabalhada, mas não inquebrável. Ashley ainda falava, suas palavras um borrão, algo sobre como ele deveria ter sido mais excitante se quisesse mantê-la. Michael parou de ouvir. Seu foco mudou. Ele mapeou a sala em sua mente, o peso da mesa, a posição das algemas, o ângulo de seu pulso. Flexionou os dedos novamente, testou a tensão. Uma leve mudança de peso. Sim, poderia funcionar. Ashley suspirou, ficando de pé em toda a sua altura. Honestamente, eu esperava mais uma reação, disse ela, inclinando a cabeça. Você vai ficar aí a noite toda fazendo bico. Michael levantou os olhos para encontrar os dela e sorriu, um sorriso lento, medido, consciente. Esse foi o terceiro erro deles. No momento em que o sorriso deixou os lábios de Ashley, ele agiu. Com toda a força de seu corpo, Michael puxou a pesada mesa. Aqueles pensavam que o mantinha preso estalou sob a força. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela sala enquanto a madeira se partia. A algema, ainda presa a seu pulso, agora pendia de um pedaço irregular de mogno estilhaçado. Ashley engasgou, tropeçando para trás. Os três homens pularam de pé, suas risadas morrendo no meio do som. Michael levantou-se lentamente, rolando os ombros, flexionando os dedos. Seu pulso latejava onde o metal havia cortado sua pele, mas ele mal notava. Pela primeira vez naquela noite, o equilíbrio mudou. Lucas foi o primeiro a reagir, dando um passo à frente, mas agora havia hesitação em seus movimentos. Bom. Michael deu o único passo em direção a eles. Os olhos de Ashley dispararam pela sala, como se só agora percebesse o quão rápido o controle estava escapando de suas mãos. Derek, sempre o arrogante, recuperou-se primeiro. Ele tomou um gole preguiçoso de seu copo de vinho e sorriu. Tudo bem, você teve seu pequeno momento dramático. Está se sentindo melhor? Michael não respondeu. Em vez disso, alcançou o pedaço irregular de madeira ainda preso a seu pulso e, lenta e deliberadamente, o quebrou livre. O estalo agudo ecoou no silêncio. Lucas engoliu em seco. Robert mudou de posição. A respiração de Ashley falhou. Derek, o tolo e arrogante Derek, revirou os olhos. Oh, vamos lá, você não vai tentar lutar conosco, vai. Ele gesticulou para Lucas, o maior dos três. Seja sério. Michael inclinou a cabeça. Ele não precisava lutar com eles. Ainda não. Em vez disso, voltou seu olhar para Ashley. Ela ficou tensa.
Ele deu um passo lento e deliberado em direção a ela. A sala encolheu, o ar engrossou. Michael viu agora o lampejo de medo por trás da máscara cuidadosamente pintada dela. Bom. Ele deixou sua voz baixar, baixa em medida, cada palavra deliberada. Você acha que isso acabou? A confiança na expressão dela vacilou pela primeira vez naquela noite. Ashley não tinha nada a dizer. Michael inspirou profundamente, saboreando a mudança de poder. Ele sustentou o olhar dela, sem piscar, deixando-a se afogar no silêncio. Então, com um último olhar para os três homens, que agora estavam de pé rigidamente, observando-o com olhos cautelosos, Michael virou-se e caminhou embora. Não em derrota, em controle. A cada passo que dava em direção à porta, ele sentia o medo se instalando nos ossos deles, a percepção rastejando em suas mentes. Eles pensavam que haviam vencido. Não tinham ideia do que estava por vir. Los Angeles, um mês depois. O pulsar da cidade era constante, indiferente às vidas que engolia por inteiro. Mas para três homens, o ritmo confortável de sua existência estava prestes a ser destruído. Ventos suaves da noite agitavam os imponentes prédios de vidro do centro de Los Angeles enquanto Derek Marshall saía de seu escritório de alto padrão. A placa dourada da prestigiosa firma de advocacia brilhava nos últimos raios do pôr do sol, um símbolo de tudo o que ele havia construído. Ele ajustou os punhos de seu terno sob medida, a mente ocupada com uma reserva para o jantar em um clube exclusivo, uma noite de indulgência que planejara com sua mais recente conquista. Mas ao alcançar a porta de seu carro, seu telefone vibrou. Uma notificação, investigação interna urgente iniciada. Seus dedos congelaram sobre a tela. Ele abriu a mensagem, escaneando as linhas de jargão jurídico. O sangue fugiu de seu rosto. Suborno, manipulação de resultados de casos, documentos falsificados, seu nome estava estampado por todo o relatório. Uma gota de suor escorreu por sua têmpora. Isso é um engano. Outro ping, desta vez de sua esposa, me ligue agora. E então o golpe final, a declaração oficial de sua firma no Twitter. Marshall Tat LLP está comprometida com os mais altos padrões éticos. Iniciamos uma investigação formal sobre nosso sócio sénior Derek Marshall após sérias alegações. Sua respiração falhou, os dedos tremiam. O mundo como ele conhecia começou a rachar. Do outro lado da cidade, em um luxuoso centro de fitness mal iluminado, Lucas Carter terminava uma sessão intensa de treinamento com um cliente de alto perfil. Ele sorriu para seu reflexo, flexionando os braços, deleitando-se com a admiração daqueles ao seu redor. Foi quando os sussurros começaram. Uma mulher no bar de sucos levantou o telefone, os olhos arregalados enquanto mostrava algo a uma amiga. Um homem perto do rack de agachamento franziu a testa, balançando a cabeça em desgosto. Um por um, os frequentadores da academia viraram-se para olhar Lucas, seus rostos mudando de respeito para repulsa. Lucas franziu a testa. Que diabos está acontecendo? Então seu telefone zumbiu com uma enxurrada de notificações. Vazamento de vídeo, treinador da Southside Gym abusa de clientes, escândalo na Southside Gym, Lucas Carter exposto. Ele clicou no primeiro link. Um vídeo começou a tocar. Lá estava ele, gritando com uma cliente, sua voz pingando condescendência, sua mão agarrando o braço dela com uma força que parecia tudo menos profissional. Corte para outro clipe, ele zombando de um homem por ser fraco demais para treinar ali. As legendas abaixo do vídeo eram brutais. Tão pouco profissional. Não acredito que já treinei com ele. Esse cara é uma fraude completa. Espero que ele seja demitido. Imagine pagar alguém para te humilhar. Que horror. O aperto de Lucas em seu telefone se intensificou. Sua reputação, toda a sua carreira, estava desmoronando diante de seus olhos. Então veio o golpe final. Seu contrato com a Southside Gym foi rescindido com efeito imediato. Por favor, retire seus pertences até o final do dia. A mandíbula de Lucas se apertou. Ele olhou para cima, mas a academia já estava se fechando ao seu redor, cheia de sussurros, julgamentos e desgosto. Em um elegante bar no centro da cidade, Robert A. tomava um copo de uísque, alheio ao fato de que seu mundo estava a segundos de ruir. Seu telefone tocou. Um assistente nervoso gaguejou na linha. Senhor, temos um problema. As sobrancelhas de Robert se franziram. Que tipo de problema? Houve uma pausa. O IRS. Eles estão auditando tudo. A palavra atingiu como um martelo. O quê? Sua voz estava calma, mas seu aperto no copo se intensificou. Eles estão vasculhando suas finanças, senhor. Eles têm evidências. Robert inclinou-se para a frente. Evidências do quê? O assistente hesitou. Fraude fiscal, renda subnotificada, contas offshore. Eles estão congelando seus ativos. O ambiente de repente pareceu menor.
Os dedos de Robert afrouxaram ao redor do copo. Eles não podem. Podem. Já fizeram. Robert engoliu em seco. O uísque queimou sua garganta, mas não era nada comparado ao fogo que ardia dentro dele. Lá fora, a cidade continuava como se nada tivesse mudado. Mas para ele, tudo havia mudado. 3 homens, 3 vidas desmoronando em tempo real. Derek sentava em seu escritório, encarando o e-mail de demissão que selava seu destino. Lucas estava sozinho em uma academia vazia, os punhos cerrados enquanto a segurança o escoltava para fora. Robert permanecia no bar, sua mente correndo por cada rota desesperada de fuga. Então, em momentos diferentes, de lugares diferentes, seus telefones zumbiram mais uma vez. Número desconhecido, vocês pegaram algo que não era de vocês. Agora eu tirei tudo de vocês. O sangue deles gelou. Não havia necessidade de perguntar quem enviara a mensagem. Eles já sabiam. Ashley Hale acordou com o som de seu telefone zumbindo incessantemente na mesinha de cabeceira. Ela gemeu, esfregando os olhos, e alcançou o aparelho com dedos lentos. A tela estava inundada de notificações, mensagens de texto, chamadas perdidas, e-mails. Seu estômago se contorceu ao ver os nomes de seus patrocinadores, gerentes de RP e, mais inquietante, seus seguidores. Uma sensação doentia se instalou em seu ventre. Ela clicou na primeira mensagem. Ashley, que diabos é isso? Isso é nojento. Suas sobrancelhas se franziram em confusão. Outra mensagem surgiu. Não acredito que eu já te admirei. Você é uma desgraça. Sua respiração falhou. Ela abriu o Instagram apressadamente, mas antes que pudesse rolar, uma onda de comentários inundou seu último post. Então é assim que uma mulher empoderada age. Dormindo com os melhores amigos do marido, você é além de sem vergonha. Espero que seu marido tire tudo de você. Lixo, puro lixo. Seu pulso martelava em seus ouvidos, o coração acelerado. Ela clicou no Twitter. Um vídeo estava em alta. Seu vídeo. O quarto girou, seu rosto virou pedra enquanto ela se assistia na tela, a traição íntima se desenrolando em alta definição nítida. Cada risada, cada gemido, cada provocação que ela jogara em Michael naquele momento de arrogância, capturada, imortalizada. Alguém havia gravado. Não, alguém havia vazado. Seus dedos tremiam enquanto ela rolava pelos comentários. Imagine ser tão imprudente. Ela acabou. Nenhuma marca vai tocar nela depois disso. Michael é o verdadeiro vencedor aqui. Ela está acabada. Ela não conseguia respirar. Ela levantou-se da cama de um salto, derrubando um copo d'água. O respingo frio a sacudiu, mas nada podia ancorá-la contra o redemoinho dentro de sua cabeça. Sua carreira, sua reputação, sua vida, tudo isso fora construído na perfeição, na ilusão de que ela era impecável, glamourosa e intocável Ashley Hale. E agora ela não era nada além de um escândalo público. Uma ligação frenética para sua gerente confirmou seus piores medos. Ashley, a voz de Linda era plana, sem emoção. Você precisa se preparar para as consequências. Ashley agarrou o telefone. O que você quer dizer? Diga a eles que é falso, diga que foi editado. Uma pausa. Não é falso. Nós duas sabemos disso. Então conserte. Faça controle de danos. Ashley, você ao menos entende o que está acontecendo. Linda retrucou. As marcas, todas elas, estão se retirando. Seus patrocínios acabaram, seus acordos de RP cancelados. Até os investidores da sua linha de beleza estão desistindo. Ninguém quer ser associado a você. As pernas de Ashley cederam, e ela desabou no chão. Isso não era real, não podia ser real, você é tóxica agora, continuou Linda, a voz como uma faca. Isso não é apenas um escândalo de traição, Ashley. É uma traição ao seu próprio marido, e o mundo está do lado dele, não do seu. Ashley segurou a cabeça, lágrimas ardendo em seus olhos. Mas eu não pensei. Você não pensou. Esse é o problema. A ligação caiu. Os lábios de Ashley se entreabriram em choque enquanto ela encarava a tela do telefone, o nome de Linda piscando até desaparecer. Ela acabara de perder todo o seu império. O pesadelo não parou por aí. Um por um, ela recebeu os e-mails, avisos de rescisão, retiradas de contratos, ordens de cessar e desistir. Suas parcerias de luxo a abandonaram da noite para o dia. A marca de cuidados com a pele que ela trabalhara tanto para construir foi retirada das prateleiras. Seu agente de RP enviou um e-mail de uma linha. Lamentamos informar que não podemos mais representá-la. Até os clubes e restaurantes sofisticados que ela frequentava silenciosamente a apagaram de suas listas de convidados. Um dia atrás, ela era Ashley Hale, socialite, influenciadora, figura pública adorada.
Hoje, ela era radioativa. Ela ligou para Derek. Sem resposta. Ligou para Lucas. Direto para o correio de voz. Ligou para Robert. Ele a bloqueou. Seus próprios parceiros no crime a abandonaram no momento em que o calor ficou intenso demais. Naquela noite, enquanto o peso de sua queda pressionava seu peito, Ashley fez algo que nunca pensou que faria. Ela ligou para Michael. Sua mão tremia enquanto o telefone tocava. Um toque, 2, 3. Clique. Silêncio. Ela engoliu em seco, a garganta apertada. Michael, eu sei que você está ouvindo. Nenhuma resposta. Sua voz falhou. Por favor, eu cometi um erro. Um erro. Eu não queria que nada disso acontecesse. Uma pausa. Então, finalmente, a voz dele, fria, controlada, impiedosa. Um erro. Ashley estremeceu. Sim, eu me deixei levar. Não estava pensando. Mas você e eu, nós tínhamos algo real, não tínhamos. Silêncio. Ela insistiu, o desespero rastejando em seu tom. Eu perdi tudo, Michael. Tudo. As marcas, os patrocinadores, até meus supostos amigos me viraram as costas. Ela engasgou em um soluço. Mas você não é como eles. Você ainda se importa, não é? Outra longa e pesada pausa. Então, a facada final em seu coração. Você ainda não entende, não é? A respiração de Ashley falhou. Michael exalou lentamente, suas próximas palavras ditas com absoluta finalidade. Você não perdeu apenas sua carreira, Ashley. Uma pausa. Você me perdeu. Clique. A ligação caiu. Ashley encarou o telefone, sua visão embaçando com lágrimas. Pela primeira vez na vida, ela sentiu algo que nunca pensou que sentiria, um arrependimento verdadeiro e inabalável. E, pela primeira vez, ela soube que não havia volta. O ar noturno em Los Angeles carregava o peso de sirenes distantes e o zumbido do tráfego. Luzes de rua piscavam, lançando longas sombras no pavimento rachado do lado de fora de um motel decadente. O letreiro de neon acima zumbia fracamente, sua luz falhando, assim como uma mulher parada sob ele. Ashley, que um dia vivera em uma mansão com lençóis de seda, móveis de grife e uma vida que muitos invejavam, agora estava ali, em um moletom amassado, os cabelos desgrenhados, rímel escorrendo por suas bochechas. Seu telefone tremia em suas mãos, a tela escurecendo enquanto outra ligação sem resposta para Michael se desvanecia no silêncio. Mas então, passos. Sua cabeça virou-se bruscamente, seu coração saltou antes que ela pudesse impedir. Ele estava aqui. Michael. Ele se aproximou lentamente, os passos deliberados, calculados. Seu rosto era elegível, esculpido em pedra, sem raiva, sem arrependimento, sem amor. Ashley engoliu em seco, mudando o peso do corpo. O motel barato atrás dela, com sua tinta descascando e paredes manchadas, parecia uma ferida aberta contra o passado que eles um dia compartilharam. Você veio, ela respirou, a voz um sussurro de descrença, os olhos arregalados de desespero. Michael parou a poucos metros dela, as mãos nos bolsos do casaco, sua presença elevando-se sobre ela. Você chamou? Respondeu ele, secamente. Sua voz era desprovida de emoção, nem quente nem fria, apenas vazia. Ashley apertou os punhos. Ela ensaiara aquele momento, imaginara-o 100 vezes, mas agora que ele estava ali, nada saía como planejara. Ela procurou no rosto dele por algo, qualquer coisa que sugerisse o homem que um dia a adorara. Michael, sua voz falhou. Eu estraguei tudo. Um sorriso amargo piscou em seus lábios pelo mais breve segundo, desaparecendo antes que ela pudesse agarrá-lo. É uma maneira de colocar isso. Ela respirou trêmula, dando um passo mais perto. Eu não queria que fosse tão longe, implorou ela, a voz acelerando, o pânico se infiltrando. Foi estúpido, imprudente, apenas um erro. Eu não estava pensando. Michael não se moveu. Ele simplesmente a observou, seu olhar como uma lâmina despindo suas camadas de engano. Os olhos de Ashley desviaram-se. Você tem que acreditar em mim, sussurrou ela, a respiração entrecortada. Michael soltou uma risada baixa e sem humor, tenho que. O estômago de Ashley se contorceu. Ela odiava isso, odiava como se sentia impotente diante dele. Fora tão fácil rir na cara dele, provocá-lo, sentir-se intocável. Mas agora ela não era nada. Ela sentiu o peso de sua própria queda pressionando seu peito como uma pedra pesada. Eu perdi tudo, Michael, engasgou ela. Eles me deixaram, viraram as costas para mim. Não tenho para onde ir.
Ele ergueu uma sobrancelha. E isso deveria significar algo para mim. Ela recuou. Claro que não significava. Seus lábios tremiam. Sua última carta, a única que lhe restava, era uma verdade que ela enterrara sob arrogância e engano. Eu ainda te amo, disse ela, a voz crua, desesperada pela primeira vez. Michael reagiu. Ele exalou suavemente, os olhos se estreitando como se pesasse as palavras dela com curiosidade distante. Então, ele deu um passo mais perto, tão perto que ela podia sentir o calor que emanava dele, o leve traço de seu perfume. Sua respiração falhou. Talvez ainda houvesse uma chance. Talvez ela pudesse consertar isso. Mas então ele se inclinou, perto o suficiente para que seus lábios roçassem a concha de seu ouvido, e em um sussurro mais suave que o vento, ele falou uma única palavra: amém. Passado. O mundo de Ashley se despedaçou. Ela mal registrou a forma como ele recuou, como ele virou sem hesitação, como seus passos se desvaneceram na noite enquanto ele se afastava, deixando-a ali, enraizada no lugar, sufocando no silêncio. Ela não chamou por ele. Não se moveu. Apenas ficou ali, sob aquela luz de neon pescante, encarando o lugar onde ele estivera. E, pela primeira vez desde que tudo desmoronara, ela se sentiu verdadeiramente sozinha.